O De Olho no Material Escolar, ele surgiu, né, de uma demanda que a gente começou a perceber nos materiais didáticos, que não existiam fontes científicas públicas, atualizadas. Ele estava muito diferente da realidade que a gente tem visto no setor. O setor do agronegócio ele evoluiu muito nas últimas 5 décadas, né? Se tornou um agro tecnológico, social, sustentável. E essa evolução não foi acompanhada pelos livros didáticos. Então, na pandemia, que a gente esteve mais presente com as crianças, além de ver o material, a gente também assistia às aulas. E o que era demandado daquelas aulas, as tarefas e tudo mais. Então, isso assustou muito quem está nesse setor. Fomos nos unindo e hoje em dia estamos lá em 91 cidades, são 16 estados. A associação cresceu 158% no último ano. Então, são muitas pessoas unidas, né, em prol de fazer essas pontes com o setor educacional. Mas aí, como é que foi? Foi durante a pandemia que você começou a ter mais contato com o material escolar dos teus filhos? O que te chamou a atenção ali? Qual foi o start, Letícia? Eu posso ler a carta que a tua filha escreveu? Foi a sua filha, não foi? Pode, você resgatou a legal, carta. isso é ótimo. Tá aqui, ó. Eu sou um indígena, me chamo Beto, eu moro na região centro-oeste. Minha casa foi destruída para plantar cana-de-açúcar. Eu e meu amigo não conseguimos trabalho. Nós saímos nas ruas para pedir que não comprem a cana-de-açúcar do lugar que era a nossa casa. Não adianta muito. Ninguém nos ouve e vivemos na pobreza total. Meus pais se mataram por causa das dificuldades de vida. Vivo sozinho desde que tinha 14 anos. É isso, não é? É isso. Cheguei a ficar arrepiada aqui agora. Você leu, veio um monte de coisas na cabeça. Na verdade, isso foi uma aula proposta em cima de uma matéria que estava escrito nos cartazes, né? A soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Não compre o biodiesel do Mato Grosso do Sul porque tem sangue de lideranças indígenas. E contava como que a ocupação feita pelos produtores rurais tiravam os índios das suas casas, destruíam a cultura e causavam problemas como genocídio, suicídio, alcoolismo e etc. E fonte nenhuma. Então, cadê os dados da FUNAI? Como é que isso, né, realmente existiu? Então, era uma matéria sobre esses povos, né, brasileiros que eu como mãe, imagino que a gente deveria ensinar toda a sua grandeza, heterogeneidade. Nós temos diversos indígenas no Brasil, com características diferentes. Então, acho que a gente tem que conhecer o nosso povo, né? Tem que trazer isso para as crianças. E, ao invés disso, era um texto extremamente negativo para uma criança nessa época de 10 anos de idade. E o que foi proposto em sala de aula foi porque eles escrevessem uma redação que contivesse esses 10 temas, genocídio, suicídio e etc. Assassinato, nanana. Então, nós recolhemos, na hora que eu recebi essa redação dela, né? Em casa eu sou um pouco avessa a celular para criança. Então, quantos anos tem sua filha? Agora ela tem 13, acabou de ganhar o primeiro celular, mas há poucos dias. Então, ela tinha que passar para mim a tarefa, para eu passar para a professora. E na hora que eu li esse texto, eu fiquei horrorizada. Eu falei, não dá. Como é que você está aprendendo o quê aqui? Qual é a função disso, né? Para uma criança de 10 anos de idade. E ela falou, mamãe, eu sei que não é assim que acontece, mas foi o que foi proposto em sala de aula. E aí a gente reuniu 30 redações, que eram a quantidade de alunos, e era uma pior do que a outra. E todas nessa linha? Assim. Todas nessa linha, porque tinha que ser usado, né, as palavras-chave. E através disso, acho que foi quando explodiu, porque a gente já estava trabalhando com a escola. Todas essas pais e mães já vinham fazendo programas com a escola, levando eles para fazer visita. E no início a gente imaginou, talvez é a escola, ou talvez é a própria essa editora. Depois a gente percebeu que, na verdade, era um problema em basicamente todas as editoras do Brasil. E foi daí que nasceu o De Olho no Material Escolar.